Bom dia, meninos e meninas! Começando mais um Heterônimos, num passe de mágica, a falar sobre arcadismo, seus aspectos gerais. Fala uma carta. As de espadas. Bom, gente, dando prosseguimento às escolas literárias, agora nós vamos falar do arcadismo. Primeiro os aspectos gerais, as características principais, para depois a gente falar dos autores e de como essas coisas todas funcionam. A última parada do monte da história que a gente fez, expressão horrível que eu usei, foi o Barroco, escola literária do século XVII, nos anos 1600, eu sempre me confundo com esse negócio. E agora a gente vai em seguida para a última escola literária da chamada Era Clássica. Bom, a gente tem que lembrar que no contexto histórico, a época do arcadismo é a época do iluminismo. O iluminismo é um movimento filosófico, político, que é um dos mais importantes da história da humanidade, principalmente o iluminismo francês. Novamente é uma outra escola literária focada na ciência, focada na filosofia e essas coisas todas, e é uma escola literária que vai trazer, que é contemporânea de muita gente muito importante. O primeiro desses caras famosos aí que vai ter é o Rousseau, que vai ser o responsável pela teoria do bom selvagem. O outro nome que a gente tem é Montesquieu, que ele vai vir com a teoria dos três poderes, a divisão dos três poderes, porque dentro de uma monarquia absolutista, todos os poderes ficavam concentrados apenas no rei, todos eles, né? O rei era o Estado, nas palavras do rei Luizinho. E aí o Montesquieu vem que, vamos parar com essa bodega aí e vamos cortar em três poderes. É aí que surge o legislativo, o executivo e o judiciário, os três tentando ser independentes. Tentando, né? A gente está trabalhando nisso até hoje. E o Voltaire que vem começa com esse papo de liberalismo. E também tem a época do Lavoisier, que vai fundamentar as leis da termodinâmica, o Newton, que vai fazer aquelas coisas lá das três leis, né, e tal, tudo mais. É a época do John Locke, é a época de muita gente boa, muita gente bacana. Na verdade, muita gente que vai, olha só, fundamentar o que a gente vai chamar depois de mundo moderno. Aí você também tem enciclopedismo, tem um despotismo esclarecido, principalmente na figura do Marquês de Pombal, que é meio que é o cara que está dando as cartas lá em Portugal. Ele manda os jesuítas embora de Portugal, né, e separa de vez o ensino da religião. E também começa a laicização do Estado, começa a separar o Estado da religião também, começa esse processo. E no Brasil, o momento histórico é a famosíssima Inconfidência Mineira. A literatura também acompanha a grana. Claro, porque para ser intelectual você precisa de tempo e para você ter tempo você precisa de grana. A grana no Brasil nessa época estava concentrada em Minas Gerais, que foi inventada pelo Aleijadinho. As características do arcadismo são muito simples, na verdade elas são muito semelhantes às características do classicismo. O arcadismo vem da palavra Arcádia, que era um lugar muito fofo dentro da mitologia greco-romana, que era onde ficavam os pastores trabalhando e pastoreando as vaquinhas, os cordeirinhos, os animaizinhos, junto com fadinhas e o deus Pan. Então as características principais são: volta aos modelos clássicos, como eu já falei do classicismo, então aquela ideia de belo, aquela ideia de equilíbrio, aquela ideia de harmonia, aquela ideia muito bacana de não ter exageros, novamente volta. Se vocês estão na dúvida do que eu estou falando, só ver o vídeo do classicismo de novo. Mas essa ideia volta completamente. A arte como imitação da natureza, a tal da mimese. E aí você tem agora as características novas, as ideias novas deles. Primeiro, o bucolismo e o pastoralismo. Os poetas árcades, eles fingiam ser pastores de animaizinhos. Eles criavam pseudônimos, criavam personalidades que não eram as deles. Falavam que o ideal era ter uma vida simples, ter uma vida voltada ao campo, ter uma vida meio Chitãozinho Chororó. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Meio Almir Sater. Como um velho boiadeiro, levanto a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. As músicas de sertanejo raiz, essas que falam da saudade do campo, de como o campo é legal, de como as coisas são bonitas. E você tem o bucolismo, que é essa idealização da natureza. Você fica lá sentado no pôr do sol, caindo a luz, refletindo aquele sol lindo, maravilhoso no lago em que você está vendo, sentado debaixo de uma árvore chupando uma manga. Quando você faz isso e você tem aquele sentimento de
é a idealização e a reconhecimento de que a natureza, principalmente a natureza campestre, é uma coisa fenomenal, uma coisa muito legal. E aí você tem o fingimento, uma afetação. Como eu falei, eles fingem ser pastores. Todos os poetas árcades terão uma musa, ou então até mais de uma. Essa musa é uma mulher que eles invocam nos poemas deles. Essa mulher existe ou não interessa se ela existe, mas ela serve como foco para a poesia deles. A mais famosa delas, eu vou falar no próximo vídeo, é a Marília de Dirceu. O primeiro e o mais conhecido deles é o Carpe Diem, que se traduz aproveite o dia. Só que a gente destruiu esse conceito de Carpe Diem, porque o conceito de aproveitar o dia para os árcades e para os romanos era aproveite o seu dia todos os minutos e segundos. Ou seja, não vai ficar vagabundeando por aí, que é o que a gente tem a ideia hoje, né? Na verdade, eles eram para focar no trabalho, sabe? Pastoral. Vamos, né, tocar essas vacas. Vamos ser o Marlboro, bem. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. O Carpe Diem deles não é good vibes. O Carpe Diem deles não é ir pro meio do mato, fumar 1 quilo de maconha e ficar ouvindo música eletrônica enquanto você fala namastê. Carpe Diem deles é vamos pegar na enxada, vamos montar nesse cavalo e vamos carpir um lote. Em seguida tem a questão do Aurum Mediocritas. Então é o ouro medíocre, é o ouro que não serve para nada. Então você não precisa ter grandes posses para ser feliz. Você não precisa ser uma pessoa com muitas coisas para ser feliz. Basta você ser um pastor, ter umas vaquinhas e ficar andando no meio do mato lá para um para o outro lado, saca? Ou seja, aquela vida de sítio mesmo, de campo. Vocês devem estar reconhecendo isso já de pessoas que falam, ah, eu quero ir para o campo, ter meu sítio, minhas vaquinhas, minha hortinha e tal, sabe? Esse tipo de coisa. Aí você tem o Fugere Urbem, que, bom, obviamente, significa fuga da cidade. E não dá pra você ter campo se você estiver no meio da cidade. É campo mesmo, saca? De que tem lobisomem, saci pererê, ET visitando. Então até o momento nós temos aproveite o dia, ouro medíocre, fuga da cidade, o que nos leva ao quarto, que seria inutilia truncati, que cortar o inútil. Então vamos acabar com os excessos. É uma indireta para os barrocos. A gente não precisa fazer aquelas inversões sintáticas, aquele jogo de palavras, aquelas metáforas, aquelas palavras complicadas, aquelas coisas todas. Não, não tem simples. Faz o básico que é bom. Isso serve também em questão de vida no campo, tá? Se a gente for pensar na cidade em oposição ao campo, a cidade tem trocentas coisas e tudo mais, e o campo não tem absolutamente nada. Quando eu falo em termos de excessos, né? Eu falo em termos de elaboração das coisas. Por isso que a gente costuma dizer que a vida no campo é uma vida simples e que a vida na cidade grande é uma vida complicada. E o último, que na verdade corrobora todos os outros, é o tal do locus amoenus, que é a questão de você ir buscar um local ameno, um lugar ermo, um lugar tranquilo, um lugar suave, que é o campo. Resumindo, a gente está no último período da Era Clássica, é quando a ordem vigente do mundo começa a mudar completamente, principalmente na Europa, começam os movimentos de rebelião das colônias, começa todo esse fuzuê que vai descambar no que seria o nosso mundo hoje, né? E você tem uma arte voltada para o campo, na vida no campo, de como o campo é lindo, de como o campo é maravilhoso, de como a gente tem que ser simples, tem que ser suave e tem que ser com saudade mesmo de voltar para o campo e essas coisas todas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, inclusive para o cenário, alguma sugestão no vídeo, alguma ideia, algum comentário, desde que seja positivo, porque se for negativo, eu vou mandar você para o quinto dos infernos. Então curtam, compartilhem, mostrem para papai, mostrem para a mamãe. Abraço!